Our country itself is sick. That it's lost its sense of direction, even its common decency. You don't so much as wiggle a finger. There's a lot of people saying a lot of things, but in the end, you gotta listen to yourself. In that moment, Elvis the man was sacrificed, and Elvis the God was born. I'm gonna show you what the real Elvis is like tonight! If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, look right in my face. He had no idea what he had done. There's one for the money, two for the show. Swing in the river, now go, cat, go. Wait, don't you step my blue suede shoe. Well, you can do anything, boy, hell for my blue suede shoe. Lock me down, steal my face, flip my name all over the place. I don't want a thing that you wanna do, and love my honey off my shoe. Wait, don't you step my blue suede shoe. You can do anything, only off my blue suede shoes. Let's rock it, baby. Cine Pop Art aqui agora. Especial Elvis Presley. Vem comigo, baby. We gonna burn my house to my car. Hello, hello, hello. I'm Elvis, and this is Cine Pop Art. Now, eu sou o Enigma, estamos começando mais um Cine Pop Art aqui para falar do rei, sim, do rei do rock and roll, Elvis Presley. Mas não do Elvis em si, vamos falar sobre Austin Butler e sua maravilhosa interpretação no filme Elvis, de Baz Luhrmann, sim, o diretor de Moulin Rouge, Romeu e Julieta, o Grand Gatsby, entre tantas outras obras maravilhosas, tirando a Austrália, mas essa é a minha opinião. Bom, vamos falar um pouco sobre o filme. Será que o filme valeu a pena? É mais uma cinebiografia? É mais uma onda? Vamos pegando ondinha com o sucesso que foi o filme do Queen, como Bohemian Rhapsody ou Rocketman, do Elton John? Será? Não, será? É isso que nós vamos falar aqui agora. Será que valeu a pena? Será que essa direção precisa do Baz Luhrmann de uma forma fantasiosa? Todo mundo já assistiu Moulin Rouge, Romeu e Julieta, sabe que ele sabe imprimir muito bem a sua característica, né? A sua identidade, vamos dizer assim. Mas dessa vez, Baz Luhrmann estava com uma cinebiografia na mão. Só que assim, a história do Elvis já foi contada e recontada milhares de vezes, de diversas formas por aí, seja em série de TV, em outros filmes, enfim. Desta vez ele resolve pegar um ponto muito importante, que é o personagem do Tom, interpretado pelo Tom Hanks, que era um empresário, promotor, enfim, a pessoa que promovia, né, o promoter do Elvis Presley, e o seu empresário que cuidava de todo o negócio dele. Então Tom Hanks, ele rouba a cena? Sempre rouba a cena, mas Austin Butler está lá, entre outros tantos atores, mas principalmente a presença dele. Uma presença muito marcante nos filmes do Baz Luhrmann, como o Roxbury, que também faz o Duke no Moulin Rouge, está aqui nesse filme, interpretando o pai de Elvis brilhantemente bem. Ele aparece muito pouco, mas os poucos momentos que ele aparece são de arrepiar, assim, ele é um grande ator mesmo. Mas assim, valeu a pena? Bom, o que nós vamos falar aqui é o seguinte. O filme, ele trata a história de uma maneira documental e ao mesmo tempo fantasiosa. A figura do Elvis Presley sempre foi uma coisa mítica, alguém inalcançável, né? Tanto que ele é vamos dizer assim, uma das pessoas mais famosas do mundo. E essa maneira mítica que a gente vê o Elvis também, até hoje falam que Elvis não morreu, tem essas lendas urbanas por aí. Mas como Elvis não morreu, o Baz Luhrmann, né, e não só ele como os roteiristas, optam por chegar um caminho documental, mas ao mesmo tempo não deixando o frescor, né? Ele deixa muita coisa no lúdico, né? Principalmente a maneira como ele vai mostrar o Elvis, demora muito pra gente ver. A gente vê o filme sobre a perspectiva do Tom, que era o empresário dele, interpretado brilhantemente pelo Tom Hanks, né? Vamos ver, de repente, um Oscar de melhor ator coadjuvante, mais um pra carreira dele. Ele está impagável.
né? Uma coisa muito interessante são as caracterizações, que isso aí, né, estamos em Hollywood, sabemos, o ator não parece muito com Elvis, mas a caracterização que fazem nele, principalmente a sua interpretação, deixa ele cada vez mais parecido. A partir do momento que ele entra, a voz, quando a gente não vê o personagem, a gente só escuta ele falando, a gente fala, gente, é o Elvis, na hora que ele entra em cena. Mas isso se dá à versão original do filme. Eu assisti na versão original, com áudio original e tudo mais. Querem ver dublado, é normal, muita gente que tem capacidade de acompanhar uma legenda ou não sabem ler, assistam dublado, vão assistir o filme, vai estar lá, a dublagem brasileira é maravilhosa. Mas eu admito que prefiro muito mais a versão original, principalmente em tratando em biografias como essa. Presta atenção, nós estamos falando de alguém interpretando alguém que realmente existiu. Nós conhecemos essa pessoa. Então tem todo um trabalho de voz, de interpretação, de trejeitos e maniqueísmo, maneirismos dos personagens, tanto do Tom quanto do Elvis, que estão muito presentes ali na interpretação do ator, e que vira praticamente uma coisa que eu não sei encarar como uma interpretação. Parece que o cara encarnou ali, tanto um quanto o outro. Os dois estão muito bem representados. A gente esquece em determinado... A gente sabe que é o Tom Hanks, porque a gente conhece o Tom Hanks, enfim. Além da maquiagem, né, que ajuda muito. Mas chega uma hora que a gente esquece que o Tom Hanks está no filme, a gente começa a viver, porque aquele personagem, apesar dele ser mostrado como antagonista, né, é mostrado o lado humano desse personagem, porque ninguém é só vilão, ninguém é só bom, ninguém é só mal, né, como diria o Lulu Santos, nada é só ruim, né, e nem tudo são flores, como diria o ditado. Mas é isso que é bacana, tanto dele quanto do Elvis. Ele é mostrado como antagonista, mostrando o que aconteceu na carreira do Elvis ao redor dos anos. Quem não conhece vai conhecer, não vou ficar dando spoiler aqui, mas quem conhece sabe que o Elvis nunca viajou pra fora, nunca fez turnês mundiais, entre outras coisas, e porque ele tomava muito remédio, e porque que ele começou a engordar, de quando a mãe dele morreu. Tudo isso é colocado de uma maneira muito ágil, porque o diretor é ágil, são 2 horas e 40 minutos, o diretor disse que tem 4 horas de filme, que infelizmente tiveram que sacrificar muita coisa, imagine 4 horas de filme, seria maravilhoso, poderia ter sido até uma série. Mas enfim, eu assistiria 4 horas numa boa, porque essas 2 horas passaram voando, quando eu vi já estava acabando, eu falei, não, é genial. Assim, se vocês gostam de biografias, se vocês gostam de filmes sobre carreiras, e se vocês gostam de bom e velho rock and roll e de Elvis Presley, esse filme é um deleite. Mas ao mesmo tempo ele é trazido de uma forma tão contemporânea. Ele conta, claro, a história nos períodos que tudo isso vai sendo contado, no período que a história se passa. Mas o Baz Luhrmann, ele tem uma peculiaridade muito interessante, que é a maneira como ele conta a história, né? A maneira como ele insere as músicas, né? As músicas estão lá, são as músicas que nós conhecemos. Ele não tem problema de repetir música, não tem problema nenhum, até porque elas vão passando, elas vão evoluindo e mudando as versões dela, que é o que o Elvis fazia, a maioria dos artistas fazem, né? Ao redor da sua carreira, né? O Lulu Santos mesmo, entre tantos outros, a gente vai evoluindo, e as músicas vão evoluindo junto, mesmo as mais antigas. E isso é mostrado, Blue Sweet Shoes toca várias vezes, Trouble, e ele não usa muito as músicas para contar a história, não. Né? A gente está muito acostumado com Bohemian Rhapsody, o Rocketman, o próprio Somos Tão Jovens, né? Aquele filme brasileiro maravilhoso aqui, que é a história do Renato Russo. Eles usaram as músicas aqui para contar a história. No Bohemian Rhapsody também aconteceu isso. Rocketman, então, nem se fale, né? 2 biografias maravilhosas aqui, quem não assistiu, assista. Aqui não, tem uma música ou outra em determinado momento que se usa para se passar uma mensagem, mas ele não se prende a isso. A história é contada, as músicas vão sendo tocadas e assim a história vai correndo. E isso é muito interessante. E ao mesmo tempo que ele se dá o luxo de colocar outras coisas, porque todos sabem que o Elvis se influenciou pela música black, né? Dos anos 50, principalmente o blues, o rhythm and blues, o jazz. E isso é muito evidentemente colocado no filme, mostrando como que ele foi importante para a ascensão desse movimento, que até então era música de gueto, né? Ficava só nos guetos. Então precisou de um branco cantar aquilo para aquilo se espalhar pelo mundo. Claro, depois do final da história, todo mundo ficou conhecido e graças a Deus hoje todo mundo tem seu espaço. Mas naquela época, essa questão racial era muito forte, né? Existiam leis, né? Quando o Elvis era visto no meio dessas pessoas, ele era chamado de marginal, saía matéria no jornal, uma série de coisas. Isso tudo é mostrado de uma maneira documental, mas ao mesmo tempo ágil, como que o diretor encontra. Acho que a primeira meia hora de filme é uma correria, uma paulada só, que eu acho que não só porque o diretor também tinha pouco tempo de tela para poder explorar tudo aquilo que foi contado, porque a carreira dele, diferente de Bohemian Rhapsody, que ele acompanha a história do Queen até o período ali do Live Aid, né, que foi em 84,
O Elvis não, eles querem mostrar a carreira dele desde o início, desde quando ele era garoto até o final da carreira, até quando ele morreu, todo mundo sabe que ele morreu, né, gente? Não é spoiler aqui. Até o final de sua carreira. Então, é muita coisa para se contar. Então, imagine, um filme de 2 horas e 40, apesar de parecer longo, em 2 horas e 40 é muito pouco para contar a história de uma vida inteira, uma carreira inteira astronômica, monstruosa, como foi a carreira de Elvis Presley. Então, o diretor o diretor e os roteiristas precisam fazer escolhas, principalmente o diretor na hora do corte e edição. Talvez, creio eu, que o filme concorra, pelo menos, ao Oscar de melhor edição e montagem, porque a edição e montagem do filme é muito precisa, ela é muito direta ao ponto. Às vezes a gente fica faltando, dá aquele gostinho de falar, pô, podia ter explorado mais isso, podia ter explorado mais isso, mas o diretor não tinha muito tempo. E ao mesmo tempo não precisa desse tempo. A gente, uma pincelada do que é dito, do que é mostrado ali, numa fala que ele disse, e ao mesmo tempo já está passando um flashback daquilo que está sendo contado ali, a cena da roda gigante com Tom Hanks e o Elvis Presley, é um resumo do que iria vir e do que aconteceu naquele período para que ele alcançasse aquele sucesso. Ele teve que abrir mão de muita coisa. E aí você vai entendendo no decorrer do filme, né, da história, porque que Elvis não só era essa pessoa mítica, como ele amava o que ele fazia aquilo com um amor tão grande, como ele hipnotizava a plateia. É uma das melhores cenas do filme, e os melhores momentos do filme é o Austin Butler interpretando o Elvis no palco. Mas temos também o lado humano dele, que é representado muito bem também. É representado, não diria representado, é vivido, né? Ele vive com muita maestria. A voz, a introspecção da voz, como eu disse, assistam, se puderem, a versão original, porque é incrível a maneira como ele fala. Ele mesmo que canta as músicas. Diferente de Rami Malek, que faz a dublagem no filme do Queen, né? Como o Freddie Mercury, apesar da interpretação dele ser maravilhosa, ele recebeu o Oscar, Globo de Ouro e vários outros prêmios. Aqui o Austin Butler, acho que ele eleva um pouco mais isso. Tudo bem que também tivemos tivemos aqui o Taron Egerton, do filme do Elton John, também interpretou Elton John brilhantemente. Foi genial, ele cantando as músicas e tudo mais. É fantástico. E aqui o Austin Butler, acho que ele eleva. Acho que nós tivemos ali essas 3 que chegaram até agora. Tivemos a do Bowie também, mas a do Bowie não levamos muito em consideração, porque os filho também não deixa liberar os direitos autorais. Aí fizeram uma lá chamada Starman, mas passa. Vale como para quem é fã do Bowie assistir, né? Mas como uma coisa à parte, nada muito grandioso em vista do que foi a carreira do Bowie, até porque ele só conta um período específico lá antes dele ficar famoso, mas é interessante. Aqui não, nós temos uma grandiosidade na forma mítica da carreira do Elvis Presley, que é mostrada pelo Baz Luhrmann, de uma maneira muito espalhafatosa, muito exagerada. Você fala, nossa, mas que exagero, para que essa luz, essa correria, esse movimento, parece um videoclipe o filme todo. Então, poucos os momentos de respiro que a gente tem quando vão acontecer cenas mais dramáticas, cenas mais densas, porque é tudo muito na correria. Mas talvez isso seja também proposital, porque a carreira do Elvis era assim, era tudo na correria. Ele estava sempre fazendo show, ele estava sempre na estrada, ele estava sempre atrás de algo, era dívida para pagar, era o empresário dele, tudo isso, toda essa carreira astronômica que foi naquele... Parece que foi muito tempo, mas não foi. Ele viveu ali o sucesso dele dos anos 50 até 77. Foi pouco tempo, ele morreu com 42 anos, no auge da carreira, fazendo shows em Las Vegas e tudo mais. Os filmes, ele fez mais de 30 filmes, gente. Imagine, claro que não são grandes filmes assim, vamos dizer, mas ele fez 30 filmes. Imagine como deve ter sido cansativo isso. Às vezes que mostra também o período que ele teve que se alistar por uma série de coisas. Enfim, vocês vão assistir o filme e depois contem aqui nos comentários o que vocês acharam desta obra. Eu, para mim, achei que foi uma obra de arte. O Baz Luhrmann, que é o diretor, ele sempre prima pela qualidade, não só técnica, como a qualidade de figurino, a direção de arte, a maquiagem, principalmente, não só do Austin, principalmente como a do Tom Hanks, né, como empresário, e todo mundo ali está muito bem no filme, né? O ator que faz lá o filme dos Power Rangers, também está na série do Stranger Things, também faz um papel aqui no filme, o Roxburgh também, como eu disse, do Moulin Rouge. Enfim, tem grandes atores no filme, um elenco primordial, uma banda maravilhosa, as participações especiais, né, mas assim, de ícones que participaram da carreira do Elvis Presley, como B.B. King, o Little Richard, genialmente, vocês vão ver a cena que o Little Richard aparece de arrepiar, assim, é maravilhosa, entre outros cantores que vão aparecendo ali, que fizeram parte da carreira de Elvis Presley. Então isso é muito legal. O filme, ele é bem documental, mas é um documental que parece um videoclipe, então ele fica ali oscilando. Ouso dizer que ele foi até
ousado o diretor de contar a história desta maneira, né? Porque parece um documental, mas ao mesmo tempo parece um videoclipe, parece um comercial de TV, porque é tudo muito rápido, tudo muito ágil, a gente fica sem fôlego. E como eu disse, ouso dizer que tenha sido proposital para nós nos sentirmos pressionados, que é o que acontecia com a carreira do Elvis. Ele estava sempre nessa correria muito louca, né? Não à toa que ele vivia tomando remédio, principalmente calmantes. Ele vivia à base de calmantes, remédio para dor de cabeça, bebendo, que um louco. E é incrível, né? Como um artista tão grande como Elvis Presley teve uma carreira tão astronômica, maravilhosa, e ao mesmo tempo a vida pessoal não era lá essas coisas. E isso o filme mostra bastante também, coisas que nós já vimos, muitos já viram nos documentais. Se você não viu nenhum documentário, nenhum filme sobre Elvis Presley, aqui nós temos um apanhado de informações, um resumo astronômico, extremamente artístico, parece uma peça de teatro, ao mesmo tempo parece um musical, né, vamos dizer assim. É uma coisa cinematográfica, não chega a ser um musical como Rocketman, que ele opta em ser um musical. O filme do Queen, ele vai mais no Bohemian Rhapsody ali, na ascensão do grupo, né, até chegar ao ápice. Mas o do Elvis, não, ele faz uma forma documental. Ele tá ali para contar a história sobre o ponto de vista do Tom, né, que é o empresário dele. Isso é muito importante, né? Não que o Elvis não seja protagonista do seu próprio filme, ele é, mas é assim, é mostrado de um outro ponto de vista, porque todo mundo sempre chamou o personagem de vilão, ele sempre foi vilão da história e tudo mais, mas o filme ele mostra um pouco dessa vilania, vamos dizer assim, não diria vilania, esse antagonismo da vida dele na carreira, mas principalmente porque a família gostava muito dele. Eu vi algumas entrevistas da família do Elvis, até mesmo da Priscilla Presley, os pais, o pai, né, porque a mãe já tinha falecido, falando a respeito de que ele era muito cuidadoso, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, claro, ele tirou até o último suor do Elvis no final de sua carreira para poder sustentar todo aquele luxo. Mas tinha um ser humano ali, e é o que nós dizemos, né? É show business. Sem business não tem show. Sem show não tem business. E enfim, como o dinheiro corrompe as pessoas. Mas tirem as próprias conclusões, espero que vocês gostem. Eu adorei. Quero ir ver de novo, né? E, como eu disse, assistam a versão original, se puderem, para ver com maior maestria. Depois eu vou ver dublado, para prestar mais atenção no visual, aquela coisa toda. Mas o que importa ali é a interpretação majestosa do Austin Butler, que está magnífica, como Elvis, e o Tom Hanks também, Oxford. É um filme maravilhoso e vale muito a pena, né? Em todas essas questões técnicas, como eu disse aqui, mas principalmente no espetáculo. O filme é um espetáculo à parte, é para ser espetacular, exagerado, assim como a carreira de Elvis Presley. Bom, se você gostou, nota de 0 a 10, eu ouso dar nota 9. Não dou 10 porque eu gostaria das 4 horas. Nota 9 aí. Se eu assistir as 4 horas e dar aquela enxugada naquilo que ficou faltando, porque o filme tem um gostinho de quero mais, eu daria 10. Mas vamos lá, vamos esperar a versão em Blu-ray aí, pra ver se o diretor faz a versão estendida ou só lança as cenas que foram cortadas. Espero que faça a versão estendida no Blu-ray. Bom, é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comente aí. Se você já assistiu, também dê as suas percepções aqui nos comentários. Siga o meu canal, o Enigma, lá no Instagram. Siga a página dos Maníacos de Arkham. E não esqueça de curtir aqui. Não esqueça de compartilhar. E também agora vamos fazer a versão dublada de Elvis Presley para encerrar o show. Então, meus amigos e minhas amigas, thank you very much. Obrigado por terem vindo. Fiquem agora com o Enigma como Elvis Presley, a versão dublada para vocês. Aqui termina a nossa... Não, né? Agora não, né? Vai, vida! Talvez tenha te tratado tão bem quanto deveria. Talvez tenha te amado tanto quanto poderia. Pequenas coisas dito e feito poderia, mas eu nunca tive tempo. Minha mente sempre vai estar, minha mente sempre vai estar. Talvez tenha te abraçado. Ai, palhaçada não, pelo amor de Deus, chega, não. This concludes the broadcast day. Click.